Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Mais uma vez estamos juntos para cultuar, bendizer e adorar o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Eu lhe convido nesse momento para fazermos a oração de abertura. Amado Deus e eterno Pai, nós te adoramos por esta oportunidade tão especial de estarmos juntos para cultuar o teu nome. Abençoa o teu servo, abençoa a tua serva, todos quantos estão conectados, Senhor. E receba dos céus a adoração e o louvor que lhe prestamos aqui nesta noite. Pedimos a tua misericórdia, a tua compaixão, o teu perdão. E em nome do Senhor Jesus Cristo, assim descansamos e assim aguardamos nas tuas promessas. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos juntos mais uma vez para adorar o Senhor Jesus e queremos lhe convidar a participarem do culto, enviando a sua palavra de saudação, interagindo conosco. Nesse momento, vamos juntos louvar ao Senhor com um cântico congregacional de nossa harpa cristã. Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar, mais belo que o ouro do soldado é te mirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão belo é Jesus, mas face a face do teu lado eu te verei, Jesus. A estrela resplendente da manhã é minha luz, o lírio dos vales é o bom Senhor Jesus. Suave e doce é o cheiro que só vem de ti, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face do teu lar eu te verei, Jesus. Se mágoas vêm me perturbar, o bálsamo ele tem, me toma nos seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão belo é Jesus, mas face a face do teu lar eu te verei, Jesus. Louvamos a Deus porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nesse momento, quero lhe convidar a participar do culto, quando teremos a oportunidade de ofertar. Vamos ler a palavra do Senhor no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versos 10 e 11, onde a Escritura diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Meus irmãos e irmãs, está aí na sua tela os dados bancários do Ministério da MDF, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, e contamos mais uma vez com a sua fidelidade. Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu tenho nesta noite, mais uma vez, a grata satisfação de poder trazer aqui uma breve palavra aos nossos corações. Podemos estar juntos mais uma vez aqui para ouvir a palavra de Deus. Neste instante, irmãos, eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Vamos ler apenas no versículo
Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Diz o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. E eu gostaria nesta noite, irmãos, de trazer essa meditação com o seguinte tema: as escolhas que fazemos. As escolhas que fazemos. No dicionário Michaelis, irmãos, eu pesquisei a seguinte definição sobre escolhas. É um substantivo feminino e uma das definições que eu separei aqui é o ato ou efeito de escolher, escolhimento, triagem, preferência que se dá a uma pessoa, a um animal ou a uma coisa, entre outras, dileção, predileção. E mais outras definições: opção entre duas ou mais coisas, preferência. E também capacidade de escolher com critério, com discernimento, dentre outras definições. Então eu separei aqui apenas essas. Irmãos, a nossa vida, desde que nós temos entendimento, a capacidade de, como se diz, de optar, de decidir por nós mesmos, nós passamos a fazer escolhas, cada um de nós. Então, nossa vida ela é feita de escolhas. Escolhas desde de coisas banais, coisas fúteis, até escolhas que tenham grandes consequências na nossa vida. Escolhas que, dependendo da opção que a gente tome, essas escolhas podem trazer consequências tanto positivas como consequências negativas, desastrosas para a nossa vida. Então, no dia a dia, desde quando nós nos levantamos, até ao anoitecer, até deitarmos em nossa cama e dormirmos, nós fazemos escolhas, inclusive do horário que nós vamos dormir. Então, as escolhas elas fazem parte do nosso cotidiano. Então, eu gostaria aqui de meditar nessa noite em 3 tópicos, meus irmãos. O primeiro tópico é a escolha de quem vamos adorar. Então, o primeiro tópico que eu gostaria de abordar aqui é a escolha de quem vamos adorar. Eu gostaria que os irmãos abrissem aí em 1 Reis. Vamos ler aqui 1 Reis, no capítulo 18, versículo 21, que diz o seguinte: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se Baal, seguiu. Porém o povo lhe não respondeu nada. Esse versículo, irmão, está dentro do seguinte contexto. Quando Elias ele vai e propõe ao rei Acabe, que era o rei de Israel, um rei maligno, um rei que não temia Deus, um rei idólatra, e Elias propõe ao rei que ele convide, chame até o Monte Carmelo a nação de Israel, que estava desviada dos caminhos do Senhor, e também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá. E ali, chegando ali no monte, quando chega o povo e quando chega ali, estão todos reunidos, os profetas, os 850 profetas, Elias faz uma proposta para eles. E nessa proposta, ele
ele estabelece exatamente as condições dessa proposta. Ele diz assim, olha, nós vamos pegar um bezerro, 2 bezerros. Vocês vão preparar o bezerro, preparar o altar, porque vocês são uma quantidade maior e eu sou somente um, para que eu tenha tempo de me preparar para o sacrifício. E vocês vão preparar o bezerro e vão colocar no altar, vão colocar lenha e vão orar ao seu Deus, a Baal. E depois eu vou fazer da mesma forma, vou preparar também um altar e vou orar ao Deus verdadeiro. E ele fez essa proposta não somente com os profetas, ele fez também com o povo. E aquele que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. E aqui, irmãos, no versículo que nós lemos, 21, diz assim, e Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Ele faz uma pergunta ao povo. Por que ele faz essa pergunta? Porque o povo estava ali indeciso. Quando se fala de cochear, está exatamente que você está em cima do muro. Você quer servir, quer agradar a Deus e quer agradar também ao mundo. Quer fazer a vontade de Deus e a vontade do mundo. Então isso fala cochear, você está indeciso, você não sabe, quer servir a 2 senhores. Né? E aqui ele fica perguntando até quando? Até que ponto vocês vão ficar cocheando, vocês vão ficar entre 2 pensamentos? E ele diz assim, ele continuando, ele diz, se o Senhor é Deus, vocês sigam a Deus, ao Senhor Jeová. E se Baal seguiu. Aí diz, porém o povo lhe não respondeu nada. Então, naquele momento, o povo não tomou uma posição, ficou em cima do muro. Então, eles não escolheram aqui, não tomaram uma posição, não escolheram a quem adorar. E exatamente, irmãos, dentro desse questionamento que Elias faz ao povo ali, para eles tomarem uma posição, que eu gostaria de meditar, escolher a quem adorar. Hoje nós vivemos dias, irmãos, que muitas pessoas que se encontram na igreja, que se dizem servos de Deus, ficam cocheando, como se diz, como semelhante aqui à nação de Israel. Querem agradar a Deus, vão aos cultos, adoram, louvam e se dizem cristãos, porém querem também agradar o mundo, querem andar com a multidão, né? Querem estar no meio da multidão, querem estar com a maioria, né? E fica, como estava aqui a nação de Israel, cocheando, não tomam uma posição, né? Porque aquelas pessoas que definem, não, eu não quero servir a Deus, eu quero viver a vida, como acho que viver a vida é não andar segundo os preceitos da palavra de Deus. Muitas vezes falam assim, como vocês vivem na igreja, vivem nos cultos, isso não é viver, pensam que isso não é viver. E dizem, eu quero aproveitar a vida. Muitos tomam essa posição, mas tomou uma posição. E outros realmente buscam ser fiéis a Deus, como Elias, né? Ele tinha essa convicção de servir a Deus. E aqui, irmãos, Elias faz o desafio. Quando ele faz essa proposta, ele não tem a resposta, né? As pessoas não se pronunciaram, a nação de Israel não se pronunciou. Ele faz essa proposta que eu citei, né? E dos bezerros, que não é o enfoque aqui da administração com relação ao que ocorreu ali, que nós conhecemos, sabemos
o desfecho dessa narrativa, em que os profetas ficaram ali e começaram a se mutilar, e desde a manhã até o meio-dia, e entraram à tarde, e nada de ter resposta de Baal, e Elias ficou ali zombando de Baal, deles, e dizia, quem sabe, gritem mais, ele pode estar dormindo, não está escutando, ele pode estar viajando, e por aí vai, mas não é em foco. Apenas aqui, irmãos, eu gostaria de destacar isso, é a questão da escolha em a quem nós vamos oferecer a adoração. A adoração, nós não podemos, a palavra de Deus diz que Deus tem ciúmes, Ele não divide a sua glória com outra. Então Deus, Ele quer uma adoração exclusiva, e nós precisamos, irmãos, realmente tomar uma posição, não fazer como fizeram aqui a nação de Israel, no primeiro momento, né, que depois que, como nós conhecemos a narrativa, depois que os profetas de Baal não tiveram êxito, né, se cortaram, se mutilaram, não tiveram êxito, aí Elias diz, agora eu vou oferecer adoração ao Deus verdadeiro. E aí Elias, nós sabemos ali a narrativa em que Elias coloca ali, arruma o altar, e divide o bezerro, e manda jogar água 3 vezes ali na lenha, sobre o sacrifício, e ali faz aquele rego em volta do sacrifício, do altar, e ali aquela água que é jogada ali, ela enche ali aquele rego em volta, e ele ora, e ele ali depois de preparar o altar, ele clama a Deus, e Deus responde com fogo, e depois disso aquele povo se prostra e diz, e aí reconhece, só o Senhor é Deus. Ali a narrativa diz que o povo se prostra em adoração, reconhecendo o Deus verdadeiro como o único Deus. Então ali, irmãos, nós vemos a resposta de Deus. Por quê? Porque Elias, ele fez aquele propósito, porque ele tinha o propósito exatamente de que aquele povo se voltasse para Deus, aquele povo reconhecesse o Deus verdadeiro e não ficasse ali entre 2 pensamentos. E nós não podemos, irmãos, ficar entre 2 pensamentos. Nós não podemos estar uma hora no mundo, vendo o mundo, as coisas do mundo como se fossem, muitos veem, irmãos, as coisas deste mundo como se fosse o seu Deus, reverenciam as coisas deste mundo e de certa forma oferecem culto às coisas deste mundo, seja o dinheiro, seja a posição social, seja o que for, mas coisas que tomam na vida das pessoas o lugar que é exclusivo de Deus no coração. Nós sabemos e já ouvimos que existe um vazio dentro do ser humano que é do tamanho de Deus, que só pode ser preenchido por Deus. Há um espaço que só Deus pode preencher. Deus não divide esse espaço com outros, com dinheiro, com fama, com riqueza. Não. É algo que Deus quer ter exclusividade. E nesse momento que Deus tiver exclusividade, nesse espaço, no nosso coração, aí nós vamos contemplar a glória de Deus, vamos contemplar realmente a presença de Deus, como ocorreu aqui, ali no Monte Carmelo. E a segunda, irmãos, é escolher a quem servir. Então, primeiro, escolher a quem adorar. E depois escolher a quem servir, a quem nós servimos. Quem é o nosso Senhor? Aqui em Josué 24:15, irmãos, pode abrir. Eu gostaria de ler Josué 24:15, diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor,
escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui, meus irmãos, eu gostaria de chamar a atenção o seguinte. As palavras de Josué. Aqui Josué estava já próximo do fim da sua vida. Josué tinha passado aquelas experiências juntamente com Moisés, na condução do povo na saída do Egito, no deserto durante 40 anos, e após esse período de peregrinação no deserto, Josué assume no lugar de Moisés a continuidade da condução do povo à conquista da terra prometida. E ali sai Moisés de cena, entra Josué, toda aquela experiência que ele vivenciou nesses 40 anos no deserto, e agora Josué conquista a terra, e após conquistar a terra, ele está próximo do fim da sua vida, e ele chama o povo aqui a fazer um concerto com Deus. E nesse chamamento de Josué, ele diz assim, ele faz uma proposta aqui para o povo. Ele diz, olha, escolhei, gostaria de destacar aqui, ele diz, olha, escolhei hoje. Ou seja, irmãos, que nós precisamos tomar uma posição em nossas vidas, quem é o nosso Senhor? Quem é o Senhor da nossa vida? E muitos às vezes dizem, eu gostaria de tomar uma posição, mas amanhã, quem sabe. Muitas das vezes a gente leva a palavra para alguém, para uma pessoa, compartilha das maravilhas de Deus e propõe essa pessoa a aceitar Jesus, e falando das implicações, né, que é servir a Jesus, não somente dizer que aceita Jesus, mas ter Jesus como Senhor, né? Não é somente, tem que ser Senhor e Salvador das nossas vidas. Então realmente tem um compromisso, isso implica em quem? Tem um compromisso com Jesus. E aqui Josué faz exatamente essa proposta para o povo: escolhei hoje a quem se vais. Então ele não falou amanhã, depois de amanhã, o ano que vem, mas é hoje. O convite do Senhor ele faz para agora, hoje, porque nós não sabemos, o dia de amanhã não nos pertence. Eu não sei como será o amanhã, o que vai ocorrer. Eu não sei o que vai ocorrer daqui a 10 minutos, daqui a 5 minutos. Não, nós não sabemos, não nos pertence. O dia de amanhã, a palavra de Deus diz que o dia de amanhã não nos pertence. E por isso que eu tenho que pensar no hoje, no agora, eu tenho que viver o presente. Né? E a oportunidade que Deus nos dá é o hoje, para nós escolher a quem servir. E Josué fez essa proposta. E ele diz assim, olha, vocês têm que escolher entre os deuses das nações que estão aqui à volta, que ainda permanecem, que não foram conquistadas, ou dos deuses que serviram os nossos pais lá, além do rio, lá na Mesopotâmia. Vocês têm que escolher. Se vocês querem servir esses deuses, são falsos deuses, que serviram os nossos pais, ou vocês vão servir os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão habitando. Porém, aí ele faz aqui uma ressalva, ele diz, olha, eu não sei a quem vocês vão servir, eu não sei a escolha que vocês vão fazer, mas eu já fiz a minha escolha. E ele faz aqui, interessante, irmãos, que ele diz assim, primeiro eu, ele é o exemplo. Josué aqui, irmãos, ele fez algo assim, dizer assim, olha, eu tomo a iniciativa, eu e depois minha casa. Ele não falou somente, primeiro ele fala por si mesmo, depois ele fala sobre aqueles que estão sob os seus cuidados, que estão mais próximos. Ele diz, olha, eu tenho a maior influência sobre a minha casa. Eu tomo uma decisão e a minha família juntamente comigo. Não sei a decisão de vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, ele tomou uma posição, independente que a maioria dissesse que não iria seguir a Deus.
independente, ele não estava preocupado com a maioria, ele não estava preocupado com muitos. Muitos hoje ficam preocupados com a opinião da maioria. Não, nós precisamos, irmão, não temos que andar com a multidão. Nós precisamos andar conforme os preceitos da palavra de Deus, o que diz a palavra de Deus. Mesmo que eu esteja solitário, mesmo que eu esteja sozinho, mesmo que eu seja criticado, mesmo que eu seja apedrejado, mesmo que eu seja envergonhado, mas eu tenho que ter a consciência, saber o Deus que eu sirvo. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Então nós temos que ter essa convicção. Eu sei. E Josué tinha essa convicção. Então escolher a quem servir. Devemos, irmãos, escolher em ser controlados pelo Espírito Santo. É escolher, fazer essa escolha sábia, com discernimento, ser controlado pelo Espírito Santo. Escolher servir ao Senhor. Ser servo do Senhor. Isso é maravilhoso, irmão. Nós temos essa convicção. Olha, eu sou servo. E eu estufar o meu peito e dizer, eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso. Eu sou servo dele. Ele controla a minha vida. Ele conduz os meus passos. Aleluia, glória a Deus. E terceiro, irmão, escolher a melhor parte. Escolher a melhor parte. Em Lucas 10, 41 a 42. Gostaria que os irmãos lessem. Lucas 10, 41 e 42. Diz assim, e respondendo Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aqui nós vemos, irmãos, esse relato em que Jesus, ele se hospedava com frequência na casa de Marta, Maria e Lázaro. Marta, Maria e Lázaro, esses três irmãos, eles residiam numa aldeia próxima de Jerusalém, em Betânia. E essa aldeia que ficava próxima ali de Jerusalém, Jesus, todas as vezes que ia a Jerusalém, conforme os relatos bíblicos, ele se hospedava em Betânia, porque ficava muito próximo. Então ele se hospedava onde? Na casa de Marta, de Maria e de Lázaro. Lázaro, aquele que morreu, e Jesus o ressuscitou dos mortos. E aqui nós vemos, irmãos, em um momento em que Jesus fica hospedado ali na casa de Marta e Maria. E nesse relato aqui diz o seguinte, que Marta e Maria, elas tomam posições diferentes. Estavam na mesma casa, viviam no mesmo lar e recebem um visitante ilustre, o visitante mais ilustre que pode existir aqui na face, que passou nesta terra, que é exatamente Jesus Cristo. Eles recebem na sua casa o Salvador do mundo. Porém, elas têm posições diferentes. E essas posições diferenciadas das duas têm uma resposta de Jesus em relação à posição. Veja, interessante, né, irmão? As duas recebem Jesus em sua casa, porém as duas têm posições diferentes. E as duas posições não são totalmente aprovadas. Uma dessas posições não é totalmente aprovada por Jesus. Porque a escolher a melhor parte. E aqui é interessante, aqui eu destacar exatamente aqui nos versículos que lemos, respondendo, Jesus disse, Marta, mas está ansiosa e afadigada com muitas coisas. Jesus repreende Marta. Porque anteriormente, irmãos, nesse relato, Marta ela chega até não somente a repreender Maria, mas ela repreende Jesus. Eu gostaria de ler aqui, diz que Marta, porém, andava distraída com muito serviço, e aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Então, irmãos, muitas das vezes, há pessoas que elas servem, são fiéis a Deus, servem a Deus, se dedicam na obra de Deus, mas muitas das vezes, irmãos, elas dependendo da forma como elas procedem,
elas podem não estar escolhendo a melhor parte, como aconteceu com Marta. Embora sirvam a Jesus, embora sejam fiéis, como era Marta, estava aqui preocupada, estava aqui buscando dar o melhor de receptividade ao Mestre, mas ela não escolheu a melhor parte. E é interessante isso aqui, que ela tenta inclusive chamar a atenção do Senhor, repreender: Senhor, não te preocupas, não te importas que Maria não venha me ajudar? E aí Jesus dá a resposta para Marta, diz: olha, Marta, mas está ansiosa e fatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte. Então aqui, irmãos, é chamar a atenção o seguinte: Maria, não é que o que Marta estava fazendo estava errado, Jesus não está criticando que estava errado, mas Jesus está falando aqui que entre as duas opções, a de Maria foi a melhor parte, porque ela escolheu estar aos pés do Senhor, ela escolheu estar observando a palavra do Senhor, está ouvindo, atenta, ouvindo aos ensinamentos, porque o Senhor Jesus, irmãos, ele está preocupado com a salvação da nossa alma, e aquilo que Marta estava fazendo não ia acrescentar a sua salvação, mas o que Maria estava fazendo, o ensino que ela está recebendo do Senhor Jesus, o ensino que leva para a vida eterna, isso era o mais importante naquele momento. E ela escolheu, e Jesus diz: olha, ela escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Glória a Deus. Porque, irmãos, quando nós escolhemos, diz assim, há um relato bíblico em que diz o seguinte: onde estiver o vosso coração, ali estará o vosso tesouro. E diz que onde está o nosso tesouro tem que ser aonde? No céu, onde nem a traça consome, nem a ferrugem, nem o ladrão rouba. É lá que deve estar o nosso tesouro. Amém? E para concluir, meus irmãos, eu gostaria de que os irmãos abrissem Mateus 7, 13 a 14. Mateus capítulo 7, vamos ler aqui. 13 a 14, eu vou ler aqui esses dois versículos para nós concluirmos. Diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então aqui Jesus fala, irmãos, aqui nesses dois versículos lemos sobre a escolha. Dois caminhos, duas portas, a porta estreita e a porta espaçosa, larga, fácil. E ele diz: o caminho que leva à salvação, à vida eterna, é o caminho difícil, é o caminho de renúncia, é a porta que é difícil passar, que leva à salvação. E eu deixo aqui esta palavra nesta noite, meus irmãos. Cada um que está conectado nesta noite, que está ouvindo por intermédio da internet, das mídias sociais, reflita sobre isso. Qual a escolha que você fez? Qual a escolha que você tem feito nas suas decisões, na sua vida, no seu caminhar? Aqui o Senhor Jesus está falando que há dois caminhos, há duas portas. E devemos escolher o caminho não o mais espaçoso, não o mais fácil, mas o mais... E aqui, irmão, nós vemos que não devemos escolher o caminho mais espaçoso, não mais fácil, mas sim aquele que requer renúncia. Precisamos renunciar. Jesus disse assim, ó: quem quiser vir após mim, quem quiser, é uma escolha, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, irmãos, é uma escolha que precisamos fazer. Ou escolher o caminho que leva à perdição, o caminho que é fácil, que não há limites, com relativismo, ou o caminho que é estreito, a porta que é apertada, e que diz que são poucos que passam por ela. Isso é importante nós destacarmos, são poucos que passam pela porta estreita e pelo caminho difícil,
Que nesta noite você reflita sobre isso, sobre a palavra e o que nos diz a palavra de Deus. Amém? Oremos, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Pai eterno, pela tua bendita palavra, meu Deus. Obrigado, Pai, por falar aos nossos corações. Meu Deus, obrigado, Senhor da glória, porque o Senhor nos dá, meu Deus, o livre-arbítrio, a possibilidade de escolhermos, meu Pai, e possamos, meu Deus, escolher com sabedoria, com discernimento, meu Deus, em todas as decisões de nossas vidas, no nosso caminhar, em tudo que formos fazer, possamos, meu Deus, olhar para a Tua palavra, tomar decisões à luz da Tua palavra, conforme os Teus preceitos, meu Deus, que não venhamos tomar decisões, que venhamos, Pai, perecer, que venhamos, Senhor, nos arrepender, que venhamos, Senhor, meu Deus, ir por caminhos, meu Deus, que levam, meu Deus, ó Pai, à condenação. Pai, tem misericórdia, Pai, Senhor, das nossas vidas, nos ajuda, Senhor, a andar na Tua presença, meu Deus, que não andemos, Senhor, pelo caminho que anda, Senhor, a maioria das pessoas, o caminho espaçoso, o caminho, Pai, que não há limites, o caminho, Senhor, meu Deus, que você escolhe segundo os seus preceitos, os conceitos humanos, Pai, mas que possamos escolher a luz da Tua bendita palavra, meu Deus, que naquele grande dia o Senhor venha dizer: vinde bendito do meu Pai para o reino que está preparado. Aleluia, glória a Deus. É o que eu te peço, Pai eterno, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao término de nosso culto, agradecemos a sua presença online e mais uma vez rogamos a Deus que a bênção de Deus seja plena na sua vida. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pelo culto que finda, pela oportunidade que tivemos de ouvir a Tua palavra, de louvar o Teu nome, de participar ofertando. E agora, Senhor amado, nós deixamos sobre o Teu altar a nossa adoração e também as nossas petições. Intercedemos por este país, intercedemos pelo ministério, intercedemos pelas famílias, rogamos a Tua bênção, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez nossa gratidão pela sua participação no culto. Vamos agora proclamar o nosso lema: a adoração, milagres e salvação. 2020, ano de renovo e restauração em nome de Jesus. Amém. A bênção apostólica, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. E os irmãos junto comigo. Amém. Paz do Senhor.